que o aborto é questão de saúde pública para desenvolver o seguinte raciocínio dentro dessa premissa que eu coloquei. Se o aborto é questão de saúde pública, se é, eu vou provar que não é, se o aborto é questão de saúde pública, então ele é questão também de vida para a mulher, porque vida dependeria de saúde, correto? Aí nós conseguimos, com isso, colocar a questão do direito a abortar como sendo um direito de igual hierarquia ao direito à vida. É isso que está subjacente, em termos de raciocínio, à defesa, nova defesa, de aborto como sendo uma questão de saúde pública. Eu vou mostrar que não é uma questão de saúde pública. Então, essa questão dos princípios que foram invocados, da dignidade, direito ao próprio corpo e outros mais, eles não seriam oponíveis ao direito à vida. É preciso, então, através desse processamento, colocar o direito ao aborto como sendo uma questão de saúde pública para que ele possa se equiparar ao direito à vida, porque a saúde depende da vida. É isso que está subjacente ao que o governo hoje está patrocinando, colocando dados que não são procedentes, eu vou provar que não são procedentes, como sendo o aborto uma questão de saúde pública. Eu até adianto que o aborto, a legalização do aborto é que se transforma num problema de saúde pública. E já dou um exemplo simples. Em 2005, um órgão oficial do governo espanhol, o IPFE, que está no site www.ipfe.org, publicou um estudo avaliando os 20 anos de legalização do aborto na Espanha, desde 1985 até 2005. O que eles apuraram? Que nesse período, a mortalidade feminina ultrapassou qualquer nível possível em cotejo com qualquer outra patologia feminina ou masculina, acidentes de trânsito, DTS. Então, junta todas as patologias, todas as ocorrências que podem causar a morte de um ser humano, e o primeiro lugar na Espanha, dado oficial do governo espanhol, é o aborto, causa de mortalidade feminina. Lá legalizado há 20 anos. Nos Estados Unidos está em 5º lugar. E em outros países também existe essa mesma fonte. Então, isso tudo pode ser, por exemplo, constatado, documentado, examinado as fontes. Eu indiquei uma fonte que é o site do www.ipfe.org espanhol, onde tem esse estudo feito pelo governo espanhol. A principal causa de mortalidade feminina na Espanha, superando todas as demais causas de morte, incluindo as dos homens, é o aborto. Então, a questão de ser um problema de saúde pública é uma questão que precisa ser examinada a nível das provas. Mas, eu vou fazer o seguinte, porque nós temos até um tempo ainda, mas como o tempo ficou mais ou menos equilibrado nesse primeiro bloco e um falou em sequência, nós vamos para o intervalo e no retorno eu já passaria a palavra à professora Elias Zanota, calculando justamente o nosso tempo de exposição de cada um dos nossos representantes aqui no programa Fora. Então, dentro de instantes voltaremos, já passaria a palavra à doutora Elias Zanota. Já temos pergunta que foi encaminhada pelos nossos telespectadores, o que reflete inclusive o interesse que o tema está causando, fórum@stf.gov.br. É só um minuto e a gente já volta para a continuação do nosso programa Fórum Debate de hoje. É só um instante.
Estamos de volta com o nosso programa Fórum de hoje, falando a respeito de legalização do aborto, um tema que interessa, é claro que chama bastante atenção. Já temos perguntas para os nossos entrevistados de hoje, reapresentando o Dr. Celso Galho Coimbra, advogado especializado em biodireito, e Lia Zanota, que é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e representante da Rede Feminista de Saúde e de Direitos Reprodutivos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu já passo a palavra justamente agora para que continuemos colocando os pontos de vista em sucessão para o nosso debate. Professora. Eu convidaria a todos os telespectadores e telespectadoras a pensar que nós estamos num momento muito importante, é um confronto político, é um confronto jurídico, é um confronto de direitos e que nós precisamos ampliar esse debate na sociedade brasileira. Porque dizer para mim que as mulheres que morrem por abortamento inseguro ou por aquelas mulheres que têm sequelas em função de abortamento inseguro, dizer que isso é improcedente, para mim, é inaceitável. Por quê? Porque nós temos hoje, com segurança, mais de 1 milhão de mulheres fazendo abortamento inseguro, portanto, elas estão efetivamente realizando o abortamento nas situações as mais inseguras e mais clandestinas, porque elas consideram que para elas terem uma vida plena e digna, elas precisam, em determinados momentos, interromper uma gravidez. Com certeza a política de saúde implicaria uma ampliação dos métodos anticoncepcionais, mas ao mesmo tempo uma legalização do aborto, ela é fundamental agora. Dizer que não há confronto político, que está na Constituição, que é uma cláusula pétrea, juristas estão discutindo. Não há impedimento nenhum. Quando foi feito o Pacto de São José, pensado inicialmente, já havia várias constituições e leis que permitiam que a vida em si, da concepção do nascituro, ela implicava que se podia o quê? Direitos à legítima defesa da vida de alguém que fosse morto. Sempre há possibilidades de você não colocar imediatamente a vida em si. Por quê? Porque você tem que defender a sua vida contra um outro. Esse é um lado. A outra, o Pacto de São José diz em geral. Por quê? Porque se o risco de vida é maior da mulher, sempre foi, em vários países, permitido a realização do aborto. Hoje, no mundo, legalização do aborto, 61% das mulheres no mundo vivem em países onde há legalização do aborto. Então, o CIDO, que é um comitê dos direitos das mulheres, recomendou a revisão da legislação punitiva do aborto. A Conferência das Mulheres, em 1995, em Beijing, recomendou a modificação das leis punitivas do aborto. Por quê? Porque, sim, é um problema de saúde pública enorme e, sim, é um problema de direito de escolha. Porque nós não somos obrigados à reprodução e quem é criminalizado é apenas a mulher. Aqui houve sempre a ausência da paternidade responsável e quem é criminalizado, quem é mal falado é exclusivamente a mulher. Então, como é que você pode pensar direitos que são desiguais? Então, é fundamentalmente pensar, acreditar que nenhuma mulher realiza um aborto sem que ela faça o peso das condições emocionais, se ela tem um companheiro ou não, sociais. Então, nós temos como uma sociedade em que o abortamento é realizado em todas as classes, tendo conhecimento dos métodos anticoncepcionais, quanto mais nas classes populares, cujo acesso não é tão grande. Então, é fundamental que nós façamos, que discutamos os direitos das mulheres, sim, os direitos à vida das mulheres, sim, os direitos de escolha das mulheres, mas uma escolha responsável. Então, é isso, fundamentalmente. E dizer que o direito, juridicamente, do direito do nascituro no Código Civil, hoje, só ele beneficia os direitos econômicos depois que ele nasce. Então, toda a discussão que o senhor já dá como dada é uma discussão que tem vários juristas, tem posições absolutamente de confronto, diferentes da posição contra o aborto, tem várias posições a favor da legalização do aborto. Então, nós podemos, com certeza, pedir aos telespectadores e telespectadoras que pensem
no que seria os direitos iguais entre homens e mulheres e direitos iguais em que nós precisamos uma responsabilidade e acreditar e não desconfiar da mulher que vai ter uma fila para fazer aborto de forma nenhuma. As mulheres é muito pesado, só fazem porque elas não têm condições de levar adiante uma gravidez. Então nós temos que respeitar, em primeiro lugar, sim, o direito à vida das mulheres, à sua dignidade e acreditar com confiança, como se acredita nos homens, acreditamos nas mulheres, elas são responsáveis, porque quando se aborta, com certeza, não são só as mulheres que abortam, os homens, os companheiros abortam juntos e criminaliza-se quem? A mulher. Eu gostaria de, me parece, me corrijam por gentileza se eu estiver errado, mas nós temos a discussão ela voltada basicamente, pelo menos nos argumentos apresentados hoje aqui, em 3 pontos. Uma questão da legislação, a questão constitucional, que me parece que era um pouco passível a interpretações, é uma das discussões. Passível a interpretações. Mas por isso que eu gostaria de começar, na verdade, com as outras duas, de prosseguir nas outras duas, que foram as afirmações, inclusive, que o Dr. Celso fez e analisá-las pontualmente. Que vai retirar a passibilidade das interpretações. Mas no caso especificamente, a questão da Constituição, a questão da legislação, particularmente a Constituição, a questão de saúde pública não é uma questão de saúde pública, e outro ponto a respeito da procedência dos dados, que foi uma afirmação feita muito claramente. Então, pontualmente, eu gostaria de perguntar agora ao Dr. Celso, depois eu passo a palavra à doutora Lia, com relação aos argumentos sobre saúde pública. É nítido o posicionamento diferente, o senhor disse que tem argumentos contra o posicionamento de cerca da saúde pública. Quais são esses argumentos? Bom, eu quero deixar claro aqui, nesse momento, em público, que nós vamos, eu e outros advogados, entrarmos no Ministério Público Federal para fazer com que ele, exercendo as suas prerrogativas dos interesses de fiscalização de interesses difusos, verifique a fidelidade aos fatos desses dados que estão sendo fornecidos sem referências a fontes ou de fontes duvidosas. Quando dizem que 1 milhão de mulheres morrem no Brasil por causa de aborto ilegal. Onde está a fonte? Mas 1 milhão aborta, 1 milhão pratica crime. Mas não que morre. 1 milhão pratica crime, porque hoje aborto é crime. Quando deixar de ser crime, com essa Constituição não há como deixar de ser crime. Agora, eu estou querendo colocar uma coisa aqui e que não foi ainda falado em lugar algum, mas vai ser posta em prática. Nós vamos entrar no Ministério Público Federal exigindo o esclarecimento desses dados que tanto o ministro da Saúde está apresentando na cifra de milhões e não faz referência às fontes e está usando simplesmente a sua autoridade como ministro da Saúde, quando essa autoridade como ministro da Saúde está subordinada aos princípios da administração pública.